Romanos capítulo 1. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Vem cá, Yason, senta aqui dentro aqui, só. Deixa eu pregar para você. Senta aqui também, Davidão. Chama quem estiver lá fora lá. Entra aqui. Vocês vêm uma vez na semana, deixa eu ver a cara de vocês, deixa eu pregar o evangelho para vocês aqui. A forma de pastorear é pregando o evangelho, Romanos capítulo 1, hein? Que isso, hein? Tá aparecendo aqui. Nós vamos ler do versículo 18 ao 23, viu? 18 ao 23. Gente, glória a Deus, né? Pela vida das pessoas que têm servido a nossa igreja, por você que serve a nossa igreja, você que oferta na nossa igreja, tem sido generoso, você que tem sentado nessa cadeira aqui. Nós estamos vivendo algo extraordinário na nossa igreja, né? Cada mês que passa, pessoas têm encontrado a missão como um lar mesmo, uma casa, um lugar onde essas pessoas têm feito uma análise. Será que aqui é um lugar onde eu posso desenvolver a minha fé e me relacionar com pessoas cristãs? E essas pessoas têm visto em nós essa família, né? Tem visto na nossa comunidade uma comunidade séria, comprometida com o evangelho. E você precisa perceber que você faz parte disso também. A sua perseverança em estar aqui servindo, em estar aqui participando dos cultos, em ofertar, em vir às vezes no mutirão de limpeza, para arrumar alguma coisa. Gente, tudo isso é muito importante, porque no final das contas tem a ver com pessoas sendo alcançadas, entendeu? Se você tivesse mais tempo, né? Por exemplo, eu escuto muitas histórias todas as semanas, e às vezes gente senta perto de mim para falar: Tiago, eu estava vivendo, buscando um lugar, uma igreja onde pregasse o evangelho. Eu andei por muito tempo sem um lugar que pregava o evangelho, e aqui eu tenho aprendido tanto, tem poucos meses que eu estou aqui, mas eu tenho se transformado. Então, assim, claro, não é o Tiago, mas é Deus através de nós, agindo em nós. Cada amizade, às vezes você conversa com uma pessoa ali, vai na hora do café, dá água, uma brincadeira. Gente, isso faz diferença demais na vida das pessoas. E nós queremos plantar essa igreja, que é uma igreja para a cidade mesmo, onde o perdido, onde os nossos amigos, familiares, alguém do trabalho vai poder chegar aqui e encontrar uma comunidade de fé que vai recepcionar essa pessoa com os dramas dela, mas vai dizer para ela que vamos caminhar junto, vamos seguir Jesus junto, vamos aprender junto. Todo mundo aqui está aprendendo também, e queria lembrar você dessas coisas, entendeu? Desde daqui a pouco vai estar fazendo a confissão dela, não hoje, mas daqui a pouco eu falo, talvez no domingo que vem, quem sabe, né, Deise? E é bom demais, né, quando as pessoas fazem a confissão mesmo, de contar um pouco da história, de fechar esse ciclo mesmo, né? Isso é lindo demais, viu, gente? Romanos capítulo 1, versículo 18 e 23, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Gente, vocês perceberam em duas palavras? Não o glorificaram e trocaram a glória de Deus. Apareceu aí na sequência dos versículos aí. Não o glorificaram e trocaram a glória de Deus. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, somente a Deus a glória. Se essa mensagem ela tivesse um tema assim, seria esse tempo, né? Derrubando mesmo, destruindo falsos ídolos mesmo e recuperando a glória de Deus. Por quê? Porque a gente precisa, como igreja cristã, como gente carente da graça de Deus, recuperar a ideia da glória de Deus. Tema caríssimo para nós. Caríssimo.
dar um exemplo aqui para você. Essa palavra aí, glorificaram e glória, ela tem o mesmo sentido, né? O original da palavra mesmo no grego é a palavra doxa, né? Não vou dar aula de grego como eu não dei de manhã, mas eu preciso gravar isso. Doxa. É daí que vem a expressão doxologia, que é o quê? Um louvor no final de uma carta, um momento de louvor, por exemplo, isso que nós tivemos aqui, é um momento de doxologia, porque nós louvamos, reconhecemos a Deus. Então essa palavra doxologia, ela significa reconhecer, atribuir honra, atribuir glória, perceber mesmo essa beleza, se maravilhar, dar glória, dar honra, dar louvor. Ela tem o mesmo sentido. Por exemplo, eu dei esse exemplo pela manhã e eu vou dar esse exemplo de novo. Quando eu e a Carla, a gente inventou de ir para a Serra do Cipó, você sabe que eu tenho uma relação com a Serra do Cipó, não só com a Serra do Cipó, mas com natureza, eu gosto muito, gente, de passear. Mas estávamos eu e a Carla lá, andando de bicicleta na trilha lá do Parque Nacional, e a gente ficou impressionado com o lugar, como que aquelas montanhas se formaram. Como que a natureza estava ali, quase que intocável pelo ser humano e tão perto de nós, ar puro. A gente, por exemplo, quando chegou perto de uma cachoeira, a gente olhou para o alto e aquela grandeza daquela cachoeira mexeu tanto comigo que eu não sabia descrever a beleza, eu não sabia falar, mas era uma mistura de sentir, de contemplar, de ficar atemorizado, feliz ao mesmo tempo. Talvez você já viveu essa experiência quando você foi ao mar pela primeira vez. Você entrou no mar e viu a imensidão do oceano. Talvez quando você estava viajando para um outro lugar, a montanha, eu não sei se alguém aqui já teve contato com neve, né? Mas eles falam que são essas experiências mágicas, né? Experiências que mexem com as nossas emoções e são tão fortes que a gente não consegue nem descrever, a gente só sabe dizer que é lindo, é belo, é bom. E se você já experimentou algo assim, talvez você também tenha o desejo de voltar a experimentar essas coisas. Por exemplo, se você gosta de comida ou bebida, né? E você já experimentou algo extraordinário, quando você vai contar para as pessoas, você fala: eu comi uma picanha, meu amigo, num restaurante que a picanha era divina. Eu não sei onde que eles arranjaram, mas é algo extraordinário. Eu, por exemplo, tive uma experiência de comida e bebida lá no Chile, na minha lua de mel, que eu conto elas para todo mundo. Eu e a Carla sem dinheiro para comprar as coisas, achando que não daria para comprar nada. Nós chegamos lá no restaurante lá e fomos comer. E a mulher perguntou: o que vocês querem? Aí a gente: o que você indica? Ela jogou para nós e nós jogamos para ela. E ela trouxe para a gente um carpaccio de salmão, uma garrafa de vinho branco. E a gente teve aquela experiência extraordinária. E a gente estava economizando dinheiro e comendo coisa assim, porcaria, para economizar dinheiro em outro país. Mas olha só, quando a gente falou assim: vamos gastar agora, ela trouxe ali pra gente aquela refeição, aquele momento, aquele tudo, sentar ali naquele fim de tarde, no Chile, carpaccio de salmão, vinho branco, aquela experiência não foi só gastronômica, ela foi divina, quase uma epifania. Talvez você já passou por isso. Por exemplo, nós temos a Dalila aqui, mãe de 2 filhos, e eles dizem, né, ela vai me confirmar se é sim ou se é não, que ter um filho é uma coisa também que pode ser dolorosa, pode ser algo sofrido, mas é algo também glorioso, é algo gostoso. Por quê? Porque que as mães, ao passar por um momento, um processo terrível de dor, ao olhar ali para o seu filho, se emociona. Se puder dizer, eu passaria tudo isso de novo para ter esse neném lindo de novo. Então, gente, isso é algo parecido com doxa, que é a palavra que eu trouxe aqui, que é a palavra glorificar ou glória. Glória. Agora perceba bem o que eu acabei de dizer para você. A acusação de Paulo aqui contra essas pessoas é justamente o seguinte: o que de Deus pode ser conhecido, presta atenção nisso aqui, o que de Deus pode ser conhecido está dado de graça na sua criação.
Existem placas na criação, em toda a criação, que apontam para Deus, direcionam para Deus. Se você examinar o universo, as estrelas, os planetas, a ordem, por exemplo, do sistema solar, perceber, por exemplo, que o planeta Terra, ele está matematicamente no lugar exato onde pode-se ter vida nesse planeta. Mais longe do Sol não dá, mais perto impossível. Ele está exatamente em um lugar propício para a vida. Mas se a gente olhar também o Sol, a composição, como que os planetas giram, as luas, se você sair do longe do universo, do céu, e começar a olhar para a própria Terra, numa montanha, no mar, numa formação rochosa, nas composições de metal, de ácido, de o que for, pega uma planta, coloca no microscópio, é belo. Algumas pessoas até dizem, né, que existe aí o design inteligente, né, de que todas as coisas criadas têm um propósito. Nada é aleatório, tudo faz sentido, se completa em uma outra coisa que converge para uma coisa maior. Que coisa maior é essa? Parece que o salmista sabia disso, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. A questão é que onde você olha na sua vida, nas pequenas coisas, talvez no céu que se abriu e fez sol, talvez nas nuvens que chegaram na nossa cidade e começou a chover. Por exemplo, eu estou vivendo uma experiência muito interessante aqui na missão, que a gente plantou aquelas gramas lá. O meu sofrimento é aquela grama pegar, mas tinha um pingo de ouro que estava no meio do caminho. Eu falei, esse pingo de ouro está atrapalhando aqui, então eu vou colocar esse pingo de ouro lá no canto da parede, porque aí vai liberar o espaço e eu não vou perder o pingo de ouro, que é uma árvore, viu, gente? E aí eu tirei o pingo de ouro, fiquei lá uma tarde toda cavando, me esforçando para não matar a árvore. Mesmo assim eu tenho certeza que eu feri ela muito. Saiu um pedacinho de raiz assim. Cavei o buraco no outro lugar, coloquei o pingo de ouro lá. O que aconteceu? As folhas secaram, caíram, passou-se um mês e meio, 2 meses, a Ana veio aqui, né? A Ana mexe com planta. Falei, Ana, eu tô achando que eu matei o pingo de ouro. Eu jogo água nele, mas ele não ressuscita. O que aconteceu? Ela foi lá, pegou a unha, passou no caule lá do pingo de ouro e falou, tá vivo. Vai jogando água que vai pegar. Continuei jogando água, passou mais metade de um mês, mais um mês, e não pegava nada, as folhas caíram, estava seco. Eu podei, eu fiz tudo, eu joguei coisa lá, eu estava assim, meu Deus. E de repente, quase como um milagre, começou a chover, deu 3, 4 dias de chuva, e as folhas do pingo de ouro começou a sair de novo. Eu lá de cima eu vi os galhos ficando verdes, e eu chamei a Carla e falei, olha lá amor, o pingo de ouro está ressuscitando. E eu fiquei impressionado com isso. Como que nas pequenas coisas do nosso dia, uma planta que morre e renasce. Uma criança que nasce. Coisas que acontecem na nossa vida. Ter água para beber. O feijão bem temperado. Quando você olha para a humanidade no meio de um caos e sabendo que ela é caída, corrompida pelo pecado, a graça comum de Deus lá, fazendo um homem produzir vacina, o outro produzir ciência, o outro produzir música, poesia, dança. Parece que tudo diz a mesma mensagem. Existe um Deus que nos criou. E nos criou com um propósito. O pé de amora da amora, o jabuticaba da jabuticaba, a estação é no tempo certo. Existe uma ordem, existe uma natureza criada. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus compartilhou com a sua criação, capacidade mesmo de consciência de que Ele existe. Deus compartilhou. E não precisa ser crente para isso não, precisa ser gente.
ser humano. Você pode ir em qualquer tribo aí isolada do planeta, vocês vão perceber que eles têm uma ideia de que existe uma divindade que criou céus e terra. E talvez eles não saibam dar nome para a divindade. Eles vão pegar uma pedra lá e falar, foi essa pedra aqui. Eles vão chegar a uma conclusão, alguém fez isso por nós. Fez a colheita prosperar. É dono do vulcão. Nossa vida depende do favor dessa divindade. Onde você for no planeta. O ateísmo é algo moderno. O ateísmo é coisa de gente chique. É coisa moderna, é coisa nova. Porque não se pode negar que existe Deus. É por isso que Paulo vai dizer que claramente se observa na criação que existe um Deus. É por isso que o credo apostólico começa como, David? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio, você crê em um Deus que é Pai, não é só Criador, mas Ele é Pai, Criador dos céus e da terra. Ok, gente? A questão é que isso já era o suficiente para nós nos voltarmos para esse Deus e glorificá-lo. Reconhecer. Dizer, é maior do que eu e isso é belo. Não sei como as coisas aconteceram, mas quem está por trás disso merece louvor. Quem está por trás disso merece reconhecimento. É poderoso, é glorioso, está elevado acima dos seres humanos, acima da própria criação. É elevado, é exaltado, é sublime, é valioso. Por exemplo, um diamante. Um diamante, você olha para ele e você fala, é valioso, porque é uma pedra preciosa. Mas Deus, ao deixar a humanidade conhecer Ele através mesmo assim da criação, nós olhamos para Ele que é muito mais valioso que um diamante e não o reconhecemos. Não damos a Ele a glória que Ele merece. Não damos a Ele o louvor, não atribuímos a Ele a honra. Não dizemos obrigado. Seres humanos levantam, mesmo não tendo a capacidade de sustentar o fôlego de vida em si. Seres humanos se levantam para fazer planos, para conquistar sonhos, sem a capacidade de dizer obrigado. Quem quer que seja que me deu capacidade de levantar, obrigado. Não. A gente bate no nosso peito e fala, eu dou conta, eu não preciso. Eu dou conta de mim mesmo, eu não preciso de um Deus. Nem sequer eu sei se Ele existe, se Ele se importa comigo, e eu não me importo com Ele, eu quero é conquistar o meu sonho. Eu quero é dinheiro no bolso, saúde e sucesso. É isso que eu quero. E o Paulo está dizendo que essas pessoas, elas são indesculpáveis. Indesculpáveis. Porque, pensa você, se existe um Deus que criou céus e terra, o universo e governa sobre todas as coisas, logo nós devemos fazer a seguinte pergunta: será que esse Deus quer o meu bem ou quer o meu mal? Porque se eu não me sustento, eu não sustento a minha própria existência e dependo de um ser que é maior do que eu, quais são as intenções desse Deus comigo? Mas o Evangelho vai dizer que esse Deus tem pensamentos bons e não pensamentos ruins. Planos de paz e não de guerra. Que me ama. E como eu descubro isso? Pelas Escrituras. É por isso que nós estamos trabalhando os 5 solas da Reforma. Porque pelas Escrituras, somente as Escrituras, eu descubro o plano do Evangelho. Que o Evangelho me favorece, me beneficia. Como? Que a ira de Deus que estavam para essas pessoas que são indesculpáveis, agora não está mais sobre a minha vida. Ela foi sobre o Filho de Deus.
E é nisto que o Evangelho é revelado, que Deus nos amou, entregando o seu Filho para a morte, morte de cruz. No Evangelho nós descobrimos que esse Deus criador dos céus e da terra, do universo, das galáxias, de tudo isso que eu falei, se importa muitíssimo comigo e com você. Que Ele não fica se deleitando, por exemplo, sobre uma galáxia distante aí, que um buraco negro, qualquer outra coisa. Mas Ele nos deseja, nos ama. E é por isso que Ele é capaz de entregar o seu Filho na cruz para nos perdoar, para nos salvar, para nos atrair. Porque Deus não quis só ter um filho, quis ter uma família. Quando eu falo da glória de Deus, eu me lembro, por exemplo, de alguns autores que eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler o James Smith, o John Piper, o Jonathan Edwards, mesmo que indiretamente. A gente tem o Calvino também e o Agostinho. O que essas pessoas tinham em comum? O que esses homens de Deus tinham em comum, gente? Um desejo de viver para a glória de Deus e de tirar a alegria e o propósito das suas vidas da glória de Deus. O James Smith, por exemplo, ele vai trabalhar a seguinte questão: que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E já que a gente está falando de glória, e glória é adorar, é louvar, é reconhecer, é servir, é reconhecer, adorar é isso. E aí você não percebe, mas você está se tornando a imagem de alguma coisa. A questão é, de Deus ou não? A questão é que os nossos hábitos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós consumimos, fazem algo com nós. Talvez você deseje o pecado aí, e certos pecados na sua vida, porque você aprendeu assim. Porque isso foi chegando através de cultura, de várias outras coisas, e você foi aprendendo a amar o pecado. E o James Smith vai dizer o seguinte: então nós precisamos reorientar os nossos amores. Porque adorar também é o quê? Amar. E se você começar a adorar a Deus, você vai começar a amar a Deus. E esse amor que você tem pelo Deus Criador dos céus e da terra, faz algo com você de volta. Transforma suas afeições. Transforma o seu andar, o seu falar, o seu se relacionar com as pessoas. É por isso que o John Piper vai dizer que a adoração cristã, a adoração é o banquete do cristão. Adoração. Que nós precisamos nos alimentar. E como nós nos alimentamos? Adorando. Adorando esse Deus que compartilha a sua glória. Que compartilha a sua glória conosco, que revela a sua glória para nós, que deseja ser conhecido, que deseja ser percebido, esse Deus que deseja relacionamento. Então, quando nós começamos a adorar a Deus, seja cantando, pregando, vivendo, comendo, seja como for, nós começamos a alimentar a nossa alma. A nossa vida começa a fazer sentido. Nós descobrimos, por exemplo, o que a primeira pergunta do Catecismo de Westminster representa. A gente descobre qual é o propósito, o fim último do homem. Glorificar a Deus e gozá-lo permanentemente, viver para Ele, ter prazer em quem Ele é, na glória de Deus, viver para a glória de Deus. Então a sua alegria, ela não pode ser condicionada a um falso Deus, a um falso ídolo. Por quê? Porque os ídolos são vorazes. Os ídolos não vão descansar enquanto você não estiver morto. Você não está entendendo? O ídolo, os ídolos da nossa cultura, seja ele dinheiro, fama, seja ele poder, não vão descansar enquanto eles não tiver você por completo, enquanto eles não tiver o último fôlego de vida seu. Talvez o seu Deus seja o dinheiro, o trabalho, o seu chefe, alguém da sua família.
um aparelho eletrônico, um celular. Eles não querem 1 hora do seu dia, eles não querem 1 hora de culto por dia. Eles querem 24 horas incessantes, você focado naquilo, vivendo para aquilo, deixando aquilo moldar a sua identidade, os seus sonhos, suas alegrias. Gente que o celular cai no chão, quebra a tela, a pessoa perdeu a vida. Ela fica triste, ela chora. Você está triste hoje porque meu celular quebrou a tela, eu não vou poder entrar no Instagram, não vou poder... Meu Deus! Gente que baseia sua segurança numa conta bancária. Deus o livre se perder o que tem, porque a vida não vai fazer mais sentido. Deuses nas nossas vidas, deuses que nós colocamos no lugar do verdadeiro Deus. Então, o Piper vai dizer que nós devemos nos alimentar da glória de Deus, adorá-lo. Satisfazer nossa alegria em Deus. Ter nossa alegria em Deus. Ele é a fonte da nossa alegria. Antes dele, o Calvino já disse, né? Que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é isso. Enquanto Deus não estiver no centro da sua vida, no trono do seu coração, você vai fabricar ídolos. Se você idolatra um namorado, e quando você perder, o seu mundo vai acabar. Mas vai passar 2 semanas e você vai fabricar um novo ídolo. Porque a gente sempre vai adorar alguma coisa, ou algum objeto. A questão é, nós sabemos a quem devemos adorar, a quem devemos glorificar, a quem devemos dar honra e glória, a quem devemos viver, dar as nossas vidas. Mas enquanto Deus não for tudo para você, nada te satisfaz. Você vai ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É isso que Jesus diz. Bastasse o Calvino, o Agostinho fala várias e várias vezes que o Senhor nos criou para Ele. Tu, ó Deus, nos criaste para Ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em Ti. O que significa isso? Deus nos criou para Ele. É que Deus nos criou para Ele, para a glória dEle, e o nosso propósito, a nossa alegria, a nossa identidade, a nossa segurança, a nossa paz, o sentido de existir, só é completo e pleno para nós quando nós nos entregamos e vivemos para Ele, para a glória de Deus. Quando o nosso eu, o nosso ego não está mais no comando, quando os ídolos não estão mais nos governando, mas nossa vida está diante da cruz do Calvário. Quando nós dizemos como salmista, não a nós, Senhor, não a nós, somente a Ti. Quando nós dizemos, como profeta, como a corça anseia pelas águas, ó Deus, assim eu anseio por Ti. Assim eu anseio por Ti. A questão é, nós ansiamos por Deus? Porque senão, gente, isso aqui vai ser religião. Só religião. Religião fria. Religião racionalista. Rito que não leva à vida, mas só leva à morte. Porque um dia você vai cansar. Mas olha só o Jonathan Edwards. Ele vai dizer que a verdadeira religião é aquela que mexe com a nossa mente e com o nosso coração. Que faz sentido aqui, mas que aqui mexe com a gente. É a verdadeira afeição por Deus, pela glória de Deus, pela vontade de Deus. Eu amo Jesus e eu nasci de novo para amar Jesus. Por isso que ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus, o teu único Deus. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Porque nós nascemos de novo para amar a Deus. E como eu disse no início, amar alguém faz alguma coisa com você também.
se você adora, se você ama, se você está focado em servi-lo, em viver para Ele, você pode ter certeza que alguma coisa acontece com você de volta. Primeira coisa que acontece, eu já disse, os ídolos caem um por um. Você começa a perceber os ídolos na sua vida. Você começa a perceber essa maneira desenfreada que a gente é de se relacionar com as pessoas, ser possessivo com as pessoas, basear nossa segurança no meu carro, na minha casa, nas posses, a identidade no reconhecimento das pessoas. São os ídolos que vão caindo um por um. Não há como. Um processo que do cristão em ir em direção a Deus significa se despir do velho homem. E esse se despir do velho homem, às vezes, é realmente tirar os ídolos, jogar um por terra. Nós estamos falando de reforma protestante. Nós estamos falando de somente a Deus a glória, de trazer a mensagem da glória de Deus para o centro da igreja. Porque naquela época nós não tínhamos Escritura, nós não tínhamos Cristo, nós não tínhamos a graça de Deus, nós não tínhamos a certeza da justificação pela fé e nós não tínhamos Deus glorioso no centro da igreja. E a gente corre um grande risco no século 21, em 2021, que é de tirar todas essas coisas de novo da igreja e construir a igreja à nossa imagem e semelhança. E colocar homens aqui e glorificar homens, e glorificar organizações, e pautar nossa segurança nisso, e não em Deus. Mas se a glória de Deus for o desejo do nosso coração, você pode ter certeza que nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo aqui, acontecendo na sua vida. Se você tem como objetivo, quero construir uma família para a glória de Deus, você se prepara porque Deus glorificará o seu nome na sua vida e na vida da sua família. Se o seu desejo em ter filhos é para a glória de Deus, se prepare porque Deus irá glorificar o seu santo nome na vida dos seus filhos. Se o nosso desejo em plantar uma igreja é que o nome de Deus seja glorificado, que as pessoas reconheçam que Ele é e nós não, então nós nos preparemos agora. Porque esse é um ambiente seguro para que Deus possa enviar as ovelhas perdidas. Se o seu trabalho, ele é a ferramenta onde você falou, eu vou glorificar a Deus por meio do meu trabalho, então você se prepare, porque Deus irá abrir as portas para você, as oportunidades de negócio, a capacidade de estudar, de pensar, de ter sabedoria. Por quê? Porque o seu desejo é a glória de Deus. Mas se você está fazendo algo na sua vida e você está se colocando no centro dessas coisas, então se prepare para o fracasso. Não estou falando que você não vai prosperar, ganhar dinheiro, não. Não estou falando sobre isso. O fracasso, às vezes, é uma conta cheia e uma cabeça que não consegue repousar numa cama. O medo de amigos se tornarem inimigos, de familiares, de você se afastar das pessoas que você mais deveria amar, porque elas são uma ameaça para o seu projeto pessoal. Porque se você está buscando glória nessas coisas, é a hora de você se preparar para abrir mão de tudo isso, gente. Então, falar sobre reforma protestante, falar sobre igreja saudável, escuta bem, eu sei que o negócio está um pouco tenso aqui entre nós, mas eu estou falando de uma mensagem que nós devemos resgatar no nosso meio, a mensagem da glória de Deus. A minha esposa, ela não precisa de um marido que ame ela incondicionalmente. Ela precisa de um marido que tem um objetivo na vida, glorificar a Deus em todas as coisas. Porque se o objetivo do marido dela for esse, ele vai amar ela para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque vai que ela faz alguma coisa e me enche o saco lá e faz raiva. Você acha que eu vou buscar a glória dela? Mas se Deus estiver no centro do meu coração e o objetivo da minha vida for dar a Ele toda a glória, ela pode ter certeza que ela vai ser amada mesmo quando ela não merecer.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente, essa noite? Que nós precisamos desejar a glória de Deus? Que nós precisamos tirar a nossa alegria dessa glória que é compartilhada com a gente? Porque olha só, gente, se não bastasse toda a criação carregar essas placas dizendo eu criei para vocês, se não bastasse a criação, nas Escrituras Sagradas nós encontramos o livro que revela, a mensagem que revela o amor desse Deus glorioso por nós. As intenções desse Deus glorioso por nós. De que Deus nos elegeu nele antes da fundação. Ele estava lá, nos predestinou em amor. Se não fosse só o fato de nos predestinar, nos justificou. Nos chama, nos justifica e o último passo qual que é, gente? Nos glorifica. Parece que Deus tem essa ideia, né? De que Ele é todo glorioso e de que quando Ele criou seres humanos, Ele criou seres humanos à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. E que o pecado, ele desfigura a nossa imagem, ou a imagem de Deus em nós, a ponto de que a gente vive como animais. Mas olha só, nós fomos salvos. Nele nós encontramos a verdadeira vida. A verdadeira vida. E nele nós temos a certeza de que não somos mais o quê? Não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2. Mas Ele está o quê? Nos transformando, nos santificando em glória, em glória. Por quê? Porque no final de todas as coisas, você também é glorificado. Você vai partilhar de algo que é próprio de Deus. Glória. Glória. Vida. Virtudes. Então eu não sei o que você deseja na sua vida, assim, sabe? Eu desejo que isso aconteça comigo, assim, dia a dia, dia após dia. Eu sei que eu tenho a tendência de amar muitos ídolos. Muitos ídolos. Eu vou desejando coisas ruins para a minha vida. Eu tenho essa tendência. É a tendência do pecado, é a velha natureza. Mas eu sei de uma coisa, como nós cantamos aqui, que o Espírito Santo que nos foi dado como um presente de Deus, Ele está fazendo uma obra aqui. Ele está o quê? Reeducando o meu coração, para que eu deseje cada vez menos o pecado e mais a glória de Deus. Deseje mais Deus, a face de Deus. Mais tempo com Deus, mais tempo com a palavra de Deus. Mais tempo o amor de Deus na minha vida. Eu sei que eu peco, que eu faço um tanto. Gente, isso acontece comigo o tempo todo. Mas eu tenho uma esperança de que Deus começou uma obra na minha vida. E como Ele mesmo começou, Ele mesmo irá concluir. Porque perceba bem comigo aqui, a gente vai cear daqui a pouco. E eu não sei se a gente já está na aula, não sei quantas horas aqui. Mas é isso aí, a gente vai cear daqui a pouco. Presta atenção nisso aqui. Quanto que deu? Ótimo, obrigado, beleza. Presta atenção nisso aqui. Olha o Deus soberano, todo glorioso agindo. Quando o homem peca, quem providencia vestes para Adão e Eva? Quem? Deus. Adão e Eva providenciou uma coisa lá e Deus falou, não, essa porcaria aí não. Tem que ser do meu jeito. Dá a promessa. Dá a promessa. Quando vem o dilúvio, quem dá para Noé a ideia da arca? Deus. Deus chama Noé, escolhe ele lá e fala, ó, você e sua família, vou começar algo novo. Quando Abrão, não era nem Abraão, Abrão estava lá no meio do seu povo, não estava buscando a Deus, mas Deus o buscou. Abraão, Isaac, Jacó, Deus fala,
uma promessa, uma aliança. Farei a sua descendência será abençoada, vou levar vocês para uma terra. Abraão, Isaac, Jacó. Quando o povo de Israel está há mais de 400 anos no Egito, quem chama Moisés? Deus. Levanta Moisés como líder de um povo para libertar esse povo. Quem sustenta esse povo 40 anos no deserto? Deus. Vocês estão percebendo que não existe aqui, o homem buscando, o homem sendo fiel, exigindo alguma coisa de Deus? Mas é Deus, graciosamente, conduzindo a história. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Quando o povo pede um rei, quem levanta o rei? Deus. Deus levanta profetas. Deus renova aliança. Deus preserva o seu povo em meio a cativeiros. Deus chama uma jovem. Diz para ela, tem graça para você. Tem graça para você. O Filho de Deus. Você dará a luz. Você dará a luz. Dá a luz. Vocês percebem a graça de Deus? Vocês percebem a ação de Deus durante a história? Quem somos nós nessa história, gente? Gente pecador, coração duro, gente desobediente, gente que não busca a Deus, mesmo sabendo que a criação revela que existe um Deus todo glorioso. Nós trocamos a glória desse Deus por a glória de ídolos. Bezerros de ouros, enfim, outros libertadores, falsos messias. Mas Deus, no seu amor, sempre está nos atraindo. Sempre nos atraindo, sempre nos chamando. Vem! Vem! Para de viver errante, para de viver essa vida de autonomia. Vem! Vem ceiar comigo. Vem viver perto de mim. Para a minha glória, para o meu louvor. Então acho que a gente tem que aprender isso aqui essa noite. Nosso coração precisa fazer essa oração. Deus, eu insisto no mal, mas o Senhor me chama para o bem. Eu insisto na minha própria glória, mas eu sei a quem eu devo dar glória. Eu sei que o Senhor me criou para si. Amém, gente? Vocês podem se colocar de pé?